Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Eduardo trazendo mais um projeto para vocês. Aqui eu estou trazendo um projeto Java com Spring MVC, banco de dados MySQL Server e a biblioteca TimeLeaf para renderizar e retornar uma página HTML com os dados do banco. Tá? Aqui será um CRUD de cadastro de pedidos. Vamos ver então como está funcionando essa aplicação? Eu vou dar um play aqui para iniciar o nosso serviço, né? E vamos primeiro testar na prática essa aplicação, né? Então, ela está no ar. Eu vou vir aqui no banco. Banco de dados, eu não tenho nada ainda guardado. Vou colocar aqui o localhost. Eu coloquei o mapeamento da rota para a página inicial ser o próprio barra, né? Então, nós temos aqui a página inicial sendo a lista de pedidos já, tá? E eu tenho aqui o menu cadastrar pedido ou voltar para a lista de pedidos. O próprio ícone aqui é um retorno para a lista de pedidos e aqui eu tenho um botão novo cadastro também. Aqui aparecerão os pedidos listados, tá? Vamos testar? Vou começar primeiro por aqui, novo cadastro. Ele vem para essa página de formulário, né? Onde aqui eu vou colocar o número do pedido, número do orçamento na realidade, vou colocar o valor, vou colocar o cliente, Maria José, vou colocar o telefone da cliente, vou colocar o e-mail dela, mariajosé@gmail.com, contato, que poderia ser uma empresa, que é a própria Maria José, data da entrega do pedido, data do pagamento, porque o pagamento poderia ser faturado, por exemplo. Vou salvar. Ele cadastrou aqui, retornou para a lista com os pedidos, né? Eu vou cadastrar mais um, agora eu vou vir aqui pelo menu, cadastrar pedido. Vou cadastrar o número do orçamento, valor, cliente, vou colocar meu nome, Eduardo Escudeiro, telefone, beleza, e-mail, contato, Escudeiro, data da entrega, data do pagamento, salvar. Está listando ali. Agora eu quero retornar para ir para o cadastro de pedido, retornar para home. Vamos lá, eu quero editar um cadastro. Meu nome não é Eduardo Escudeiro, é Eduardo da Silva Escudeiro. Então, editar, ele já carrega os dados da Silva. Vou salvar. E ele também está usando o Bootstrap aqui, tá? Ele salvou, Eduardo da Silva Escudeiro. Maria José, eu vou editar também. E vou mudar Maria José Ferreira. Salvar. Maria José Ferreira. Agora eu quero excluir a Maria José. Cliquei aqui. Beleza, excluí a Maria José. Cadastro de pedido, voltar para home. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui então. Aqui ele vai para o meu site, né? Beleza, carregou pela primeira vez, por isso demorou um pouquinho. Tranquilo. Voltar para cá. E vamos ver no banco o que nós temos, né? Banco não, na IDE. Então, como eu falei, é MVC, Spring MVC. Então, eu tenho aqui o pacote controller com a classe pedido controller, né? Fazendo um request mapping para o barra, ou seja, o nosso roteamento, a URL padrão é o próprio barra. Aí eu tenho o auto-instanciamento, que é o auto-ID do repository, que é para a gente poder trabalhar com o banco de dados, né? Essa classe aqui é a classe pedido repository, que ela estende de JPA repository, passando a entidade pedido e o tipo de dado do ID daquele pedido. Aí eu tenho um método @getMapping com um mapeamento barra formulário, que é para carregar o formulário, a página de formulário, que é aquela página de cadastro, né? E por que ele vai receber um ID e um model? O ID, porque ele vai só carregar o cadastro, o formulário de cadastro, quando for para cadastrar. Mas eu estou utilizando o mesmo formulário, a mesma página, ou seja, esta página HTML aqui, em templates, formulário,
tanto para cadastro quanto para edição, para não ter dois arquivos. Então eu tenho que fazer uma validação, eu tenho que fazer um if aqui dentro. Então para isso eu preciso do ID e do model. E ele vai sempre validar. Se o ID for diferente de nulo, ele vai entender que é uma edição. Ele vai então instanciar um objeto do tipo pedido, pegando com base naquele ID lá no banco e trazendo para a gente os dados. E depois ele vai adicionar um atributo lá no formulário do tipo pedido, carregando os dados do pedido que eu busquei lá do banco para aquele formulário. Então ele já vai carregar o formulário preenchido para eu poder editar. Já se for nulo, o ID aqui, ou seja, ele não me encontrou um ID, não teve um ID, ele vai trazer o formulário para a gente cadastrar. E ele retorna a própria página do formulário. Beleza? Aqui tem que ser o mesmo nome da página, que tem que estar em template, aqui em resource, para poder estar retornando. Outra coisa, lembrando aqui, nós estamos trabalhando com a ideia de migrations, então toda a intervenção para criação, alteração de tabela no banco de dados, ela é feita por dentro da própria API, por dentro do próprio Java, do back-end. A gente cria aqui um arquivo migration, o banco de dados está na versão 1, onde ele criou essa tabela. Tá? Tenho também um método, outro método do tipo get, só que aqui em cima ele tinha o mapeamento barra formulário para trazer o formulário. Aqui é para retornar a lista, esse outro HTML aqui, a listagem HTML com os nossos pedidos. Então, se eu der um get na minha URL só no barra, ele vai trazer a listagem de pedidos. Se eu der no barra formulário, ele carrega a página de cadastro. Aí eu tenho o método post, né, @post, com o transaction, que é para fazer uma transação, abrir uma transação no banco, receber os dados de um record que eu criei, que é o dados cadastro pedido, para não expor a entidade pedido diretamente. Então, eu tenho um dados cadastro pedido, que é ele que vai trabalhar recebendo esses dados da atualização ou recebendo os dados do banco, para poder devolver para a gente aqui no controller. Então, dados cadastro pedido, dados, é isso que eu vou receber. Vou instanciar um objeto do tipo pedido, passando os dados e vou salvar com o repository.save. Salvar o pedido que eu instanciei. E redirecionar para a lista de pedidos, para o nosso mapeamento barra. A mesma coisa aqui na atualização, só que ele vai carregar aquele formulário fazendo o if, né? O ID vai ser igual, ou melhor, o ID vai ser diferente de nulo, por isso ele vai trazer os dados já carregados. E aí ele vai pegar esses dados e jogar aqui em dados atualizados pedido, que é um outro recorde que a gente criou para trabalhar com a atualização. Vai instanciar novamente o objeto do tipo pedido, com um repository pegando lá do banco um ID, né, um objeto, um pedido com base no ID, e vai usar o método que eu criei aqui, atualizar dados, passando os dados. Esse método vai simplesmente pegar ali o objeto dados atualiza pedido e vai alimentando cada atributo da nossa classe pedido. E o delete mapping, transactional também, é para remover o pedido, vai receber o ID pedido e vai usar do repository o método delete by ID, passando o ID pedido. Beleza? Basicamente, essa aqui é a parte do controller, a parte do model e a parte da view, que está aqui em template, por isso que é um MVC. Esse aqui é o projetinho, a gente tem também o arquivo aqui, Application Properties, onde a gente coloca as configurações de conexão com o banco de dados. O .xml, onde a gente coloca todas as nossas dependências do projeto com MVC. E esse é o projetinho. Então, espero que vocês tenham gostado do projetinho. Deixa seu like aqui e até o próximo vídeo, beleza? Valeu!